E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Heart Bones, da Colleen Hoover. Então, se você estava ansioso para saber a minha opinião sobre esse livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos conversar sobre esse livro que foi um lançamento muito aguardado da Colleen. Só que como todos os livros dela, eu deixo sem passar um tempinho para depois eu ir lá e pegar o livro e começar a ler. Eu nunca vou com muita sede ao pote, porque até esperar o próximo, a gente fica ali esperando um tempo, né? Porque é o tempo do escritor escrever o livro, né? Enfim, passou-se um tempinho do lançamento desse livro, se eu não me engano, ele foi lançado em julho, em junho ou julho. Eu li agora no mês de... Foi agora em outubro? Não, acho que foi final de setembro que eu terminei ele. É, setembro. Que eu finalizei esse livro e ele vai... Não, foi outubro mesmo, a gente tá indo pra novembro, né? Quando esse... Eu vou soltar esse vídeo amanhã. Hoje é dia 26, é dia 27 pro canal. Então, sim, foi agora em outubro que eu finalizei. Enfim, gente, isso é irrelevante. Mas passou-se alguns meses, né? E eu finalmente peguei o livro para ler. E assim, sabe Colleen Hoover nas suas origens? Tudo aquilo que a gente ama nos livros de romance da Colleen tá neste livro, gente. E eu vou falar sobre ele, eu vou comentar sobre um pouco sobre a história para vocês entenderem e também a minha opinião e os motivos de eu ter amado tanto. Vamos lá. Primeiro que o livro ele tem 338 páginas, ele foi lançado agora esse ano, ele é do ano de 2020. Ele foi autopublicado aqui como a editora Hoover Inc., que é a própria Colleen, né? Ela se autopublicou nesse livro. E o gênero ele é um romance, ele se encaixa ali no Novos Adultos, né? E eu dei, obviamente, 5 estrelas para ele. E já adiantando para vocês, eu fiz algumas semanas atrás um ranking com todos os livros da Colleen que eu já tinha lido. E eu fui colocando ali do menos favorito ao mais favorito, né? E este livro ele acabou de entrar para o pódio. Ele roubou o lugar, jogou, é assim que acaba para o terceiro lugar e ficou no segundo lugar. Então, Heartbones, ele tomou meu coração e só não foi melhor do que todas as suas imperfeições para mim, mas vamos lá falar sobre a história. Um breve resumo. O livro conta a história da Bei-yu. Gente, esse nome, Colleen Hoover e seus nomes. Bei-yu. Eu nem sei se é assim mesmo que se pronuncia, né? Mas eu tô tentando. Pra mim, quando eu li a sinopse do livro, pra mim era Bia, por causa do jeito que se escreve. Eu vou colocar aqui, ó, o jeito como se escreve o nome dela. Então, pra mim era Bia. Eu tava lendo como Bia. Até que a própria personagem vai e pronuncia o nome dela, ela diz que se pronuncia como Bei-yu. Mais ou menos assim, né? Eu acredito que seja a pronúncia. E eu tentei, gente, eu juro que tentei durante o livro todo chamar ela de Bei-yu. Bei-yu. Enfim, vamos tentar. Desculpa aí a pronúncia errada, me corrijam se eu estiver errado, porque tá tudo ok. Então, o livro conta a história dela. Deixa eu fazer um adendo aqui. O jeito como se escreve, o jeito como se pronuncia, me lembrou muito de uma outra autora, que é a Siobhan Vivian. Se vocês já viram como se escreve o nome dela, é tipo Sibiohan, Sibiohan, se a gente fosse falar assim do jeito que a gente lê normalmente, né? Mas é Chauvin, então as pessoas e seus nomes, né? Engraçado. Fecha nesse parênteses e vamos voltar pro livro, que é o que interessa. Ele conta a história dela, que ela é uma jovem, ela vive numa situação, assim, de pobreza mesmo. Ela mora num trailer com a mãe dela e ela trabalha para comer. Ela acabou de se formar no ensino médio, ela tem uma bolsa de estudos para uma faculdade muito prestigiosa, de grande prestígio. Ela conseguiu essa bolsa jogando vôlei no colégio e ela tá prestes a ir para a universidade, só que ela tá ali no período de férias de verão, né? Vai começar as férias de verão, estão começando, e ela tem ali cerca de uns 2, 3 meses antes das aulas dela começarem, uns 3 meses mais ou menos. E ela tá ali vivendo com a mãe dela, ela não tem um bom relacionamento com a mãe. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é a vida da mãe dela, eu vou deixar para vocês lerem isso no livro.
mas elas não têm um bom relacionamento e a Beiyu, ela sempre teve que, desde muito cedo, ela teve que se cuidar sozinha. Ela teve que se virar sozinha. E o pai dela não é um cara presente também, ele vive em outra cidade, ela nasceu aquele famoso acidente, né, entre aspas, né? Foi uma relação assim muito casual entre os pais dela. Eles não tinham nenhum compromisso um com o outro, nem nada. Foi uma relação casual, assim, uma noite a mãe acabou descobrindo que estava grávida, mandou as informações para ele e começou a mandar dinheiro para sustentá-los. Por eles morarem em cidades diferentes, ele nunca foi presente na vida dela, assim. Fora o período em que ela passava as férias com ele, ela quase não via o pai, além das ligações, porque ele estava trabalhando, e enfim, N motivos, né? Os anos passam, ela já é uma adulta praticamente, né? De acordo com as leis americanas, uma menor de idade, porque ela tem menos de 21 anos. Mas o que acontece? Acontece uma tragédia dentro da casa dela e ela pensou que poderia passar por isso numa boa, só que não. Ela é obrigada a ir morar com o pai, ela tem que mudar de estado, porque o pai dela mora em outro local, e ela pede pra ficar com ele, né? Ela não tem onde ficar, e ela liga pra ele e fala: pai, eu preciso de um lugar pra ficar até eu ir pra faculdade, né? Durante esse período de férias. Ela nem especifica muito, assim, o motivo de estar indo pra lá. Ela só diz pra ele que precisava ficar um tempo com ele, que ia reencontrar o pai, porque há anos que ela não o via. Então ele fala, não, pode vir. E ele não faz ideia do que aconteceu na casa dela. Pra vocês terem uma noção do relacionamento deles, do quão frio é o relacionamento deles, né? E aí ela se muda, ela vai pra cidade onde o pai dela tá morando. E lá ela descobre uma nova vida do pai. Assim, basicamente ele está casado, ele se casou. E ele vive com a nova esposa. Essa nova esposa tem uma filha que é da idade da Beiyu, e eles estão no momento passando as férias numa casa de praia que eles têm. Então, assim, a vida da Beiyu com a mãe era uma. A vida que ela vai passar a ter com o pai é completamente diferente. Enquanto ela era uma menina que lutava para sobreviver, que se almoçasse não teria janta, que contava as moedas assim para fazer o básico, ela uma vida muito difícil mesmo, gente. Com o pai, não. Uma cena que acontece no livro, é logo no início do livro, quando ela tá com o pai, e ela vai e inventa uma desculpa pra ele dizendo que ela tinha perdido as malas dela tinham sido perdidas durante o voo. Era uma mentira, porque todas as malas dela, era que ela carregava com ela, era pouquíssima coisa. Aí ele vai e fala assim pra ela, então você vai e compra umas roupas pra você em tal lugar. Aí ele abre a carteira e dá um monte de notas de 100 pra ela, de US$ 100 pra ela. E ela fica assim, chocada, porque ela nunca tinha tido aquilo, sabe? E aí você para e começa a se perguntar, caramba, que tipo de relacionamento é esse? Que cara, que pai é esse que não sabia que a filha tava vivendo numa situação tão vulnerável? Essa é a verdade, essa é a palavra. Ela vivia numa situação muito vulnerável porque ela não era uma adulta, ela era uma menor de idade e quem tem a obrigação de cuidar dos menores de idade são seus responsáveis, né? É óbvio que nem sempre isso acontece, mas essa é a ideia básica, né? Dos pais cuidarem dos seus filhos até eles terem condições de cuidarem de si próprios, né? Legalmente, principalmente. Então, ela fica ali meio que chocada com aquela situação totalmente dispare com a vida que ela levava. Ela passa a ter um quarto, ela passa a ter um espaço só dela que ela não tinha, ela morava num trailer e ela agora tem um espaço dela. Ela era tão magra, mas tão magra que pensava-se que era por causa do biotipo, é uma coisa que a irmã dela fala, né? A irmã por casamento fala, né? A minha irmã dela. Ah, como é que você consegue ser magra? Aí ela ironicamente responde, a falta de comida. E realmente era, não era uma coisa pra ser engraçada. Ela tem um humor negro ali que ela joga no livro, mas é a verdade, ela não tinha como se alimentar saudavelmente, apesar de praticar esportes, né? Então é uma vida muito dura.
pra uma menina que é muito jovem, né? Bom, ela morando lá nessa cidade Nova Compai, é uma cidade praiana, né? A casa que eles moram é assim, muito próxima à praia e lá ela vai conviver com várias outras pessoas que estão ali por motivo de férias também. Mas ela tem um grupo, né, bem específico que é a minha irmã dela, a Sarah, o namorado da Sarah e o amigo deles, que é o Samson, que é o interesse amoroso aqui do livro. E Samson, você tem todo o meu coração. De verdade, você entrou ali pro hall dos melhores mocinhos de Colin Hoover, porque você ganhou todo o meu coração. E, enfim, mas o Samson, vou falar Samson, ele eles se encontram, eles se conhecem de um jeito bem tenso, assim, ela vê ele fotografando ela dentro da barca enquanto eles estavam indo para a cidade, né? Ela tinha acabado de chegar e meio que se encontram ali pela primeira vez, né? Eles têm um interlúdio ali muito delicado, bem tenso. Aí depois ela vai descobrir que ele era amigo do namorado da irmã dela, né? E aí eles vão começar a conviver e o Samson, ele é cheio de mistérios, ele é um cara muito misterioso. E ela claramente vê ele assim, ele é um cara privilegiado também, né? Ele tem dinheiro, ele mora numa das melhores casas da ilha, né, onde eles estão. E ele não tem só aquela casa, ele tem várias outras casas que vai alugando, que a família dele vai alugando durante esse período de férias. E ele mora na principal, que é a casa vizinha da Beiyu e da família dela, né? Então, por conveniência, eles acabam convivendo, né? Porque ele tá sempre por ali, ele é amigo do namorado da irmã dela. Então eles meio que estão sempre ali um por perto do outro, né? O tanto que a Sarah é uma das que mais torcem pra eles começarem a ter um romancezinho ali durante esse período de férias, de verão, né? Só que eles não querem nada sério. Começa daí, né? Ela não demonstra muito interesse por ele, apesar de achar ele lindo, maravilhoso, não sei o quê. Mas ela fala assim, eu tenho uma vida programada para depois desse verão e eu vou seguir para um outro estado e eu não quero me prender a um relacionamento nem nada disso. E ele fala, eu também, eu vou seguir minha vida, eu vou ter um outro caminho e a minha vida depois desse período de férias de verão vai ser uma outra, então eu não posso ficar com vocês. Deixa isso bem claro, nós não vamos ficar juntos. Nós vamos seguir vidas separadas depois desse verão. Mas eles topam, né? Tentar algo, viver algo ali durante aquele período. É algo totalmente casual, né? Só que assim, gente, nada que começa casual nos livros termina casual. É muito difícil isso acontecer, né? Nós vamos ter um romance ali. E o Samson, ele tem, como eu disse pra vocês, ele é cercado de mistérios, ele é cercado de segredos. E a BU, apesar da diferença, assim, de classe social, por assim dizer, né? Ela é uma menina pobre, ele é um rapaz rico. Ela se identifica com ele, ela vê algo dentro dele que bate com o que tinha dentro dela, sabe? Ela sabe, ela acho que é ela que fala, né? Quando as pessoas estão quebradas, né? Quando as pessoas elas estão com alguma com tem algo dentro delas que não é mais o mesmo, elas meio que se identificam, né? E é basicamente isso que acontece. Algo aconteceu na vida dele que se identifica com o que aconteceu na vida dela. E os segredos que ambos guardam é o mais complicado, né? O livro é cheio de segredo. Só que a gente vai descobrindo os da Berril bem mais rápido. Ela vai logo revelando, o livro é todo narrado por ela. Então ela vai logo contando pra ele, tem algo no senso que vai liberando pra ela, fazendo com que ela soltasse a língua, né, na verdade. E ela acaba falando bem mais sobre ela pra ele do que ele para ela. Ele diz assim, ó, no dia tal eu vou te contar todos os meus segredos. Se ela vai descobrir ou não, eu vou deixar pra vocês lerem e descobrirem por conta de vocês. Mas agora sobre a minha opinião. Gente, esse livro, ele foi outro nível assim das coisas que eu li da Colleen, de verdade.
foi muito delicado, é muito sensível. O tema que ela trata aqui é muito delicado e faz você pensar nos outros de verdade. Depois que, quando a Colleen Hoover esteve aqui no Brasil, eu fui assistir, ela veio aqui no Rio de Janeiro durante a Bienal, alguns anos atrás. Eu fui no evento que eles fizeram e participando do bate-papo com ela, me esclareceu muitas das coisas, dos motivos dos livros dela tratarem de temas delicados. Ela trabalhou como assistente social, então ela convivia com muitos casos e ela via muitos casos de pessoas vulneráveis, de crianças, de adultos, de famílias, de situações de violência. Então ela, por ter muito dessa experiência nessa área, isso meio que se reverte em suas histórias, ela traz esses temas também para cá. E o caso da BU, a gente se pergunta assim, como é que pode ter dado tão errado para essa menina? Que pode, por que as coisas deram tão, por que ela vivia, como é que ela chegou a essa situação, como é que ela não foi protegida? São N questões que a gente levanta, que a gente se pergunta, e ela vai mostrando. Eu sei que aqui é o sistema jurídico americano, mas isso a gente pode transportar aqui para o Brasil porque acontece muito aqui. E você vê como ela até, a BU ela fala, né, crianças que meio que ficam ali nessas brechas, né? Nem não estão nem protegidas, elas não conseguem nem uma proteção de um lado nem do outro, elas entram nas brechas das leis, elas ficam ali perdidas no sistema, não se acham informações sobre elas, elas ficam perdidas mesmo, né? E acontece isso nesse livro e a gente fica assim se questionando, gente, como é que perderam essas crianças, ou como é que ela, no caso da Beil, foi perdida e tanta coisa ruim aconteceu com ela, sendo que ela tinha um pai que tinha uma situação de vida bem mais composta do que a mãe, a verdade é essa, né? A mãe dela tinha N problemas e ela meio que foi abandonada. Então, isso mexeu muito comigo. E depois a gente vai ver o próprio pai dela reconhecendo os erros e as falhas. Então, a gente tem muita omissão aqui no pai dela e ele tentando se retratar no relacionamento deles. O que acontece com o Senso também quando o segredo dele é revelado, gente, é de partir o coração. De partir o coração, eu não vou falar porque estragaria a história toda, mas as coisas vão se desenrolando aqui e ao final do livro tem uma cena com ele que foi a que eu mais chorei, sabe? Eu mais chorei, só de lembrar eu fico emocionada, porque é aquilo, né? Você espera que coisas boas aconteçam, mesmo a sensação que eu tive era essa, né? Em algum momento algo bom vai acontecer se você fizer coisas boas, independente de estar tudo dando errado. E era esse o senso. Ele fazia as coisas boas, mesmo quando as coisas estavam dando errado para ele. Ele tentou manter, salvar assim, algo da alma dele, do caráter dele. E tentou ser uma pessoa boa, né? Tentou fazer coisas boas e isso meio que vai acabar se refletindo depois, mais pra frente. Vocês vão entender quando vocês lerem. Mas é uma história muito delicada, é um livro muito delicado. É pra você sorrir e se emocionar de verdade. É pra deixar o coração quentinho. E mais do que isso, tem uma coisa aqui que acontece. Eu preciso abrir um parêntese antes de falar sobre essa questão. É um parêntese para a relação da Beil com a Sarah e com a nova esposa do pai dela. Poderia tudo dar assim. Primeiro com a madrasta. Poderia ser aquele clássico da madrasta que não se dá bem com a nova filha e ser bem ao estilo Cinderela. E as irmãs da Cinderela, todo mundo se odeia e ponto final. Aquele clichê chato. E eu pensei que seria isso, só que não. Graças a Deus por isso. A Colleen vem e nos mostra um outro lado e um relacionamento muito mais saudável. E a Sarah, eu acredito que ela foi o trunfo desse livro. Ela, assim, trouxe uma leveza para a história e ela trouxe para
pra Beiyu algo que ela praticamente não tinha, que era a amizade. E isso pra mim foi muito positivo, foi muito lindo. A relação delas é uma das minhas coisas favoritas nesse livro. E agora falando sobre a mensagem que esse livro transmite, ele tem uma cena em que a Beiyu, quando tem todo a parte da quebra do livro, as coisas se transformam e você tem uma nova perspectiva de tudo, a Beiyu já está completamente apaixonada pelo Sensor e tal, e acontece algo com ele que vai fazer ela querer mudar todos os planos dela, né? E ela tem uma conversa muito realista com o pai dela, e que ele fala assim, ó, você conquistou tudo por conta própria, você não pode abrir mão do que você conquistou por causa de um relacionamento. E isso foi, eu acredito que foi uma mensagem muito poderosa da Colleen, ela trazer isso para o livro, que mostrar para todos os leitores de que você deve perseguir ainda os seus sonhos. Existem sacrifícios que você precisa fazer em favor de si mesmo, amor próprio, que é algo que eu sempre falo para as minhas amigas, eu falo para as pessoas, que é algo que você precisa ter, amor próprio e cuidar de si mesmo. E aí ela vai, mais pra frente, ela vai e fala assim, eu queria ficar com ele? Sim. Não é essas palavras, tá, gente? Eu tô utilizando as minhas próprias palavras. Mas ela fala assim, eu queria ficar com ele? Sim. Eu queria que ele fosse tudo aquilo que eu sonhei? Sim. Mas se nós não ficarmos juntos, eu ainda vou conseguir conquistar aquilo que eu sonho. Minha vida não acabou por isso, eu vou continuar bem e eu vou seguir em frente. Então a minha vida não vai acabar. Então é um relacionamento muito mais realista. E o que acontece depois, vocês vão ler no livro, e é emocionante. E essa fala da Beiyu me emocionou demais, porque realmente é aquilo, né? Você pode seguir em frente. A sua vida não acaba por causa de um fim de relacionamento e você não precisa parar por causa disso. Então ela traz essa mensagem, que é uma mensagem que eu achei maravilhosa e me fez aplaudir a Colleen de pé. E assim, falando sobre a escrita do livro, fluida demais, gente. Se eu não parasse de ler, eu dei um tempo porque eu não queria correr na leitura, mas dá pra ler. Você piscou, acabou o livro, de tão natural que as coisas vêm acontecendo e você não consegue largar. Por isso, esse livro ele se tornou o segundo livro favorito da Colleen, entrou pro meu ranking, como eu disse pra vocês, ele é maravilhoso, de verdade. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Se você ainda não leu o livro, ele ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas provavelmente ano que vem deve estar sendo publicado, porque a Galera Record está publicando os livros da Colleen com muito mais rapidez, e isso é muito legal. Vem aí em breve, esse ano ainda, Laila, que eu tô bem animada, que é um romance paranormal. Vamos ver o que a Colleen vai aprontar nesse também. E lembrando pra você, gente, a resenha escrita desse livro tá saindo simultaneamente lá no blog, então vai lá no blog, acessa lá que eu acho que você vai gostar. E é isso, gente, eu vou encerrar por aqui a minha indicação. Eu amei demais esse livro. Fica muita dica para todos vocês lerem o mais breve possível. E lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho, ativa as notificações, você sempre vai estar recebendo uma notificação do YouTube quando um vídeo novo sair aqui no canal, tá certo? Lembrando também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram da Igels, porque eu volta e meia tô lá conversando com o pessoal e eu vou amar ter essa interação mais de perto com vocês por lá, beleza? Vai lá no blog, compra o livro pelo link, eu vou deixar aqui também junto com o link da resenha. E eu aguardo vocês semana que vem. Até lá, tchau!